O Irã fechou parcialmente o Estreito de Hormuz nesta terça-feira, e isso impacta diretamente o custo de produção do agricultor brasileiro. Porque o Estreito de Hormuz é a rota de exportação de petróleo mais importante do mundo. E petróleo significa fertilizante, significa frete, significa custo de produção. Se o Irã fechar totalmente o estreito, 1/5 do fluxo global de petróleo para. E o preço dos insumos agrícolas explode aqui no Brasil. Inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like agora. Eu vou te mostrar como o fechamento do Estreito de Hormuz pode disparar o preço dos fertilizantes. Vou revelar a apreensão de uma motoniveladora de R$ 220 mil por sonegação fiscal no Pará. Vou explicar o que a reforma tributária exige do produtor rural agora em 2026. E vou mostrar por que o café despencou 4% em Nova York hoje. Você precisa entender essas 4 conexões agora. Se você valoriza esse trabalho de trazer o alerta antes que o prejuízo chegue na sua porteira, apoie o nosso canal. Você pode enviar um valeu demais tocando no botão aqui embaixo do vídeo, ou nos comentários, como está aparecendo aí na sua tela, ou você pode se tornar um membro do canal como está na tela também. O seu apoio fortalece nossa voz e garante que a gente continue aqui, todo santo dia, sendo a voz de quem produz e não tem tempo de ficar vigiando. O Irã fechou parcialmente o Estreito de Hormuz nesta terça-feira, 17 de fevereiro de 2026. A agência iraniana Fars informou que partes do estratégico estreito serão fechadas por algumas horas, por conta de precauções de segurança, enquanto a Guarda Revolucionária Iraniana realiza exercícios militares na rota. Isso acontece justamente enquanto Washington e Teherã iniciam negociações indiretas em Genebra sobre a longa disputa nuclear. E aqui está o impacto direto para o produtor brasileiro. O Irã já havia ameaçado no passado fechar o estreito totalmente se fosse atacado. E um fechamento total bloquearia 1/5 do fluxo global de petróleo, elevando preços do petróleo bruto globalmente. E quando o petróleo sobe, os fertilizantes sobem junto, porque a ureia e outros nitrogenados são produzidos com gás natural, que é derivado do petróleo. É cadeia de custos que começa no Oriente Médio e chega na sua lavoura. Os Europa se juntaram a Israel no bombardeio das instalações nucleares do Irã em junho do ano passado. Enviaram bombardeiros B-2 que atacaram alvos nucleares. Desde então, Teherã afirmou ter suspendido atividades de enriquecimento de urânio, mas a tensão continua altíssima. As forças armadas dos EUA estão se preparando para a possibilidade de semanas de operações contra o Irã, caso Trump ordene um ataque. É cenário de guerra que pode explodir a qualquer momento. As negociações em Genebra são mediadas por Oman. Os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner participam. Do lado iraniano está o ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi. Trump disse que estaria envolvido indiretamente e acredita que Teherã quer chegar a um acordo. Mas o líder supremo iraniano Khamenei foi duro. O exército mais forte do mundo às vezes pode levar um tapa tão forte que não consegue se levantar. É linguagem de guerra, não de paz. E aqui está o ponto que conecta geopolítica com o bolso do produtor. O Oriente Médio é região estratégica para a produção de nitrogenados. Qualquer instabilidade gera volatilidade nos preços dos fertilizantes. Já vimos isso acontecer. Quando a tensão entre EUAS e Irã aumentou no início do ano, a ureia subiu 10% nos portos brasileiros. E o superfosfato simples e o cloreto de potássio subiram 20% na comparação anual. Se o Estreito de Hormuz fechar de verdade, essa alta pode ser ainda maior. Agora vem a segunda notícia. E essa é sobre sonegação fiscal no agro. Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará apreenderam no sábado, 14 de fevereiro, uma máquina agrícola motoniveladora avaliada em R$ 220 mil. A apreensão ocorreu na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi, no município de Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, na divisa do Pará com o Maranhão. A máquina saiu de Belém com destino a Pequi-Uirim, no Maranhão. Segundo o coordenador Gustavo Bozola, após início da fiscalização e entrega dos documentos fiscais, os servidores perceberam irregularidades. Não havia o destaque do ICMS devido. Foram consultados os sistemas e verificado que a empresa emitente não pertencia ao Simples Nacional. E a operação não se enquadrava nas regras para a venda de ativo imobilizado. Irregularidades graves em nota fiscal de equipamento de alto valor. A nota fiscal foi desconsiderada. A máquina acabou retida, e os fiscais lavraram o termo de apreensão e depósito no valor de R$ 42.240. É multa significativa. E aqui está o alerta para o produtor.
Com a reforma tributária em transição, a fiscalização está mais rigorosa, os sistemas estão integrados, e qualquer irregularidade em nota fiscal é detectada rapidamente. Máquina de R$ 220 mil perdida por nota fiscal errada é prejuízo que não volta. Agora vem a terceira notícia, e essa impacta diretamente a gestão de todo o produtor rural. A reforma tributária está em transição desde 1º de janeiro de 2026. E um dos principais desafios para esse ano é a adequação do sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas. Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da CNA, alertou sobre a importância da adaptação dos produtores rurais ao novo formato em palestra na quinta-feira, 12 de fevereiro, na Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal. Os produtores que emitem notas em sistemas próprios precisam atualizar seus layouts para incluir os campos exigidos pelo novo modelo, como os relacionados aos tributos CBS e IBS. CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços. IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços. São os novos tributos que substituem o PIS, COFINS, ISS e ICMS de forma gradual. E quem não atualizar o sistema emite nota errada. E nota errada pode gerar apreensão, como aconteceu com a motoniveladora. Renato Conchon avaliou que 2026 ainda será ano de convivência entre o modelo antigo e o novo, com foco em testes e aprendizado para todos os contribuintes. Mas isso não significa que o produtor pode esperar, porque a fiscalização já está funcionando com os novos critérios. E quem emite nota fora do padrão vai sofrer consequências. A apreensão da motoniveladora de R$ 220 mil é exemplo real do que acontece quando a documentação fiscal está errada. E tem outra mudança prevista para 2026 que poucos estão falando. O CNPJ alfanumérico começa a valer a partir de julho de 2026 e vai alterar a forma como os cadastros são identificados. O detalhe crítico é que mesmo produtores pessoas físicas deverão ter essa nova identificação. É mudança que afeta todo mundo, pessoa física ou jurídica, produtor grande ou pequeno. E quem não se adaptar vai ter problemas nos sistemas de emissão de nota fiscal e acesso a crédito. Renato Conchon reforçou que a transição exige melhorias na gestão da atividade rural. A relação com o contador ganha centralidade. Controle documental e organização fiscal são fundamentais, para que o produtor consiga aproveitar oportunidades de crédito e cumprir com as novas exigências. E o sistema CNA e Senar disponibiliza ferramentas para ajudar. Calculadora da reforma tributária. Cursos e materiais gratuitos. O produtor precisa usar esses recursos agora, não em julho. Agora vem a quarta notícia. E essa é sobre o caos no café. O mercado do café despencou na Bolsa de Nova York nesta manhã de terça-feira, 17 de fevereiro. Os futuros do Arábica registravam às 9h30, horário de Brasília, 4% de perdas nos principais vencimentos. O março estava em 288,15 cents de dólar por libra-peso, e o maio em 286,40 cents de dólar por libra-peso. São perdas expressivas em uma única sessão. E aqui estão os fatores que estão derrubando o café. Primeiro, as boas projeções para a nova safra do Brasil. A Conab divulgou projeção de produção recorde de 66,3 milhões de sacas. E consultorias privadas falam em produções entre 70 e 76 milhões de sacas. Mais oferta significa pressão baixista nos preços. É lei básica de mercado. Segundo fator, o dólar index subindo 0,2% hoje, o que ajuda na pressão ao café nas bolsas internacionais. Dólar forte derruba commodities. E tem um terceiro fator que está pressionando o café. A demanda reagiu. Ainda é forte e presente, mas já reagiu levemente aos altos preços registrados nos últimos meses. Quando o café chegou a trabalhar acima de 4 dólares por libra-peso, o consumidor começou a buscar alternativas. Misturas com robusta, redução de porções, troca de marcas premium por populares. Essa reação da demanda tira a sustentação dos preços e contribui para a queda. E tem o fator Brasil que poucos estão conectando. No Brasil, a semana mais curta pelo Carnaval está travando os negócios. Analistas e consultores confirmam que as negociações não deverão evoluir muito nos próximos dias. É combinação perigosa. Mercado externo pressionado para baixo e mercado interno travado pelo Carnaval. Sem comprador ativo e com pressão vendedora, o preço só tem um caminho: para baixo. Mas aqui está o alerta técnico do analista Jânio que falou na semana passada.
As projeções de 66 a 76 milhões de sacas são muito discrepantes entre si. E parte da alta projetada pode não se confirmar, porque setembro, outubro e novembro não tiveram chuvas regulares nas principais regiões produtoras. Sul de Minas, Cerrado e Zona da Mata. Na época da florada e pegamento de chumbinhos, não houve chuva suficiente. O que a chuva atual está fazendo é melhorando a peneira, o tamanho do grão, mas não a quantidade de frutos. Isso significa que as projeções mais altas podem não se confirmar. E se a safra vier abaixo de 66 milhões de sacas, o mercado vai ter que corrigir essa queda de preço, com alta expressiva. Então, o caficultor que está desesperado com a queda de 4% de hoje, precisa ter calma e fazer as contas da sua lavoura. Se sua região teve chuva regular na florada, provavelmente sua safra será boa. Mas, se faltou chuva em setembro e outubro, sua produção pode surpreender para baixo. E o preço pode reagir. Agora, eu vou conectar as 4 notícias em um único cenário. O Irã fechando o Estreito de Hormuz sinaliza risco de alta nos fertilizantes. A apreensão da motoniveladora mostra que a fiscalização fiscal está rigorosa, com a reforma tributária em vigor. A reforma tributária exige adaptação urgente dos produtores. E o café despencando 4% mostra volatilidade extrema no mercado de commodities. São 4 pressões diferentes, mas todas apontam para o mesmo lugar. Custos subindo, margens caindo. Eu quero saber de você. Você está preocupado com o impacto do Estreito de Hormuz nos fertilizantes? Sua nota fiscal já está adaptada para CBS e IBS. Você já fez o CNPJ alfanumérico? E se você é caficultor, está segurando ou vendendo nessa queda? Deixa nos comentários sua situação. Vamos trocar informação porque informação de qualidade protege margem em cenário de múltiplas pressões. O que fica absolutamente claro nesta terça-feira, 17 de fevereiro de 2026, é que o produtor rural está cercado de pressões. Irã fechando o Estreito de Hormuz e ameaçando fertilizantes. Fiscalização apreendendo máquinas de R$ 220 mil por nota errada. Reforma tributária exigindo adaptação urgente com CBS, IBS e CNPJ alfanumérico. E café despencando 4% em Nova York. Gestão profissional e informação de qualidade são as únicas saídas. Se você chegou até aqui, inscreva-se no Agro Radar Brasil, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Estreito de Hormuz fechado, máquinas apreendidas, reforma tributária em vigor e café em colapso. Informação de qualidade é sua única proteção. Até a próxima análise.